Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, eu vou deixar uma visão aqui que o Senhor me passou, né, hoje de manhã. Mas antes de eu passar essa visão, eu quero deixar uma palavra aqui que o Senhor ele colocou no meu coração, né? Aqui em Amós, em capítulo 3, versículo 7, fala assim: certamente o Senhor, Deus, não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, né, a palavra do Senhor fala que antes do Senhor fazer qualquer coisa, né, no mundo, ou vir acontecer qualquer coisa, Deus, ele usa, né, os profetas para que avisem, né, aí o povo. Então, né, hoje eu vim relatar, né, para vocês a visão que o Senhor, ele me passou, né. Hoje é dia 24 de maio de 2025, por volta das 6 horas da manhã, o Senhor me passou essa visão, a qual eu estava ali, né, em direção, indo para o culto com as minhas amigas. E ali, quando eu encontrei com elas no caminho, eu falei assim: amigas, eu podia levar vocês no avião, né, que eu tinha ali um jatinho. Aí eu falei assim: não, vamos andando, porque como eu não tenho muita coisa para levar, então vamos ir andando, né, porque era mais ou menos 10, 15 minutos para chegar. E eu falei: vamos andando mesmo. E nisso, quando a gente chegou bem no começo ali da rua para poder sair, né, que era na comunidade, quando a gente chegou ali no começo, eu falava assim: olha amiga, olha pro céu. E nisso, quando a gente olhou assim pro céu, eu comecei a avistar um monte de avião de caça. Eram muitos mesmo, não dava nem para contar, porque eram inúmeros aviões. E eles estavam assim, todos certinho, indo em uma direção só, rodopiando, né, essa comunidade. E eles ficavam ali, eu fiquei olhando: olha amiga, olha, o que será que vai acontecer? Eu falava para ela. E eles ficavam ali, naquela movimentação. E nisso, eu continuei olhando para o céu. E eu falava: olha amiga, olha lá atrás. Nisso, quando eu olhei para trás, começou a sair um monte de nave, assim, sobre as nuvens. Saía sobre as nuvens aquele monte de nave. Eram as naves prata, né? Aquelas naves prata. E começava a sair uma atrás da outra, né? Perante as nuvens ali. E eu falava: olha amiga, o que será que vai acontecer? E nisso, aqueles aviões de caça, eles pararam do lado ali daquelas naves. E eles se fecharam entre eles, ficaram tipo no formato de uma nave, né? No formato de uma bola assim, como se eles estivessem ali se comunicando. E eles estavam muito baixo. Só que eu e as duas amigas que estavam comigo, a gente conseguia ver. Só que o pessoal que estava na esquina, né, nos portões de casas, não conseguia ver o que estava acontecendo. Era como se eles estivessem ali vivendo normal, eles não estavam cientes do que estava acontecendo. Mas eu e as minhas amigas ali começavam, né, a contemplar aquilo. E quando eu vi que eles fizeram aquele movimento de círculo, surgiu era como um formato de um iate, né, médio, branco, muito bonito. Só começou a sobrevoar e eu falava: olha amiga, olha ali aquela embarcação voadora, como se fosse um carro voador, mas em formato assim de um iate. Eu sabia que era alguma coisa de embarcação. E era uma embarcação média. E eu falava: olha amiga, olha aquilo, o que será que vai acontecer? Eu falava para a minha amiga. E aquela embarcação ali, ela seguia, né? E nisso, aqueles caça, né? Aqueles aviões caça, saíam novamente daquele circo e começaram a rodopiar ali, né? Aquele local. E nisso, né? Eu acordei. Quando foi por volta, olhei no relógio, era 6 horas da manhã, o Senhor me fez ver, né, essa visão, né, esse acontecimento que vai acontecer, né, aqui no Brasil, né, a qual irá aparecer aí, né, essa aviação
né, de esses aviões caça junto com essas naves que vão estar aí, né, posicionada, né, aí no céu. Então, né, a palavra do Senhor que já fala em Amós 3, né, que Deus não faz nada antes de avisar aí os seus profetas, né? Então está vindo aí esse acontecimento, né? Então vamos ficar atentos, né, aos sinais, porque Jesus está, né, de fato aí voltando.